Que maravilha, que maravilha. O Sérgio ganhou um cafezinho aí, ó. O Sérgio pode falar para você. Não é a mesma coisa do que o Paulo presente com tomando café com a gente, mas é um cafezinho com amor incrível, um sabor de chocolate. Foi bom, não foi, Sérgio? Feito pelas mãos da fada. Mãozinha de fada, né, Sérgio? A Espovani gostou do cafezinho. Olha, mas nada melhor do que encontrar os irmãos pessoalmente. Irmão Valdir. É a melhor coisa do mundo, né? Não tem coisa melhor. Foi muito bom, foi muito bom. E esse ano vai ter mais, hein? A gente vai se encontrar, pode deixar. Eu pensei que já estava perdendo suas palavras. Irmãos, acho que nós podemos começar, não é? Esse tempinho de cumprimento é muito bom. Eu ainda insisto, né, em dizer que nós precisamos nos programar para ter um encontro da live, né, com todos aqueles irmãos aí, todos os irmãos que têm presenciado. Já pensou no encontro anual dessa live, dessas lives, né, que o irmão João Nossa, seria uma... seria um dia muito bom. Lá na Zona Sul, tem o maior número de irmãos que estão presentes aqui. A gente já passa ali para Campinas, já pega o Neves, já passa ali em Londrina, depois a gente vai direto lá para... né, Neves? Muito bem. Bom, irmãos, podemos iniciar, então, vamos orar, pedir que os irmãos, por favor, desliguem seus microfones. E nós estamos hoje encerrando a série Luz e Trevas, né? Desse encontro que eu chamo de engajamento para a gente. Tá travando, irmão. Compartilhar. Você é cortado, irmão. Eu pensei que seria minha internet, mas que é o seu aí, Sérgio. Tá falhando. Larga a tesoura, tá cortando. Seu sinal tá fraco, Sérgio. Tá travando não, Sérgio. Tá normal também. Naquela hora também eu pensei. Vai voltar aí. Ô, Sérgio, tem que pagar a internet, Sérgio. Tem que falar com a Shirley. Vê se ela... Ô, Sérgio, troca com a Shirley. Ele deve trocar. Eu pensei que seria aqui, porque está chovendo bastante aqui. Ele saiu para conversar, que ele saiu até ele voltar. Saiu, né? Verdade, dá para aproveitar. Oi. Por lá, né? Eu posso botar na tela quando ele voltar e fica quieto. Alguém pode fazer uma oração aí. Aproveita, Jota. Faz você, então. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nosso tudo. Oramos ao Senhor e te agradecemos a tua infinita misericórdia. Pedimos que o Senhor continue conosco, meu Pai. Nos abençoe com esse estudo de agora de noite. Fazer com que o irmão Sérgio possa voltar bem, nos transmitir da tua palavra, do teu amor. Que em tudo que façamos seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão. Obrigado. Isso chama-se irmãos de atitude, né? Muito bom. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado. É uma pena que eu perdi o início da sua oração, né? Mas no final você ora de novo para a gente. Bom, irmãos, tem uma música espiritual que traz umas verdades assim tão importantes, sabe? Por vezes eu me pego cantando, né? Cantando essa música. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, tá certo. Então, por vezes eu me pego aqui cantando e a Shirley chega perto e canta comigo,
porque ele tem um significado tão importante. Eu vou ler a letra, a Shirley está até aqui do meu lado, daqui a pouco ela volta lá para o celular dela para estar gravando e acompanhando a gente com a Bíblia aberta. Eu chamei a Shirley para a gente cantar, para de alguma maneira edificar os irmãos, né? Irmãos, de verdade, não é o quão bom, o quão bonito, o quão bem entoado que a gente canta, né? Mas, claro, a gente precisa oferecer o melhor para o Senhor e treinar, né? Acredito que tudo aquilo que a igreja precisa, que alguém faça e faça bem feito, porque é para o Senhor, a gente tem que se empenhar por fazer. Eu conheço irmãos e irmãs que entram em aula de canto, que estudam mais ainda, que vão em fonoaudiólogos para melhorar o tom de voz. Não importa, da mesma maneira como a gente se empenha, né, para não pecar, nós devemos nos empenhar também para exercer dons e talentos para edificar os irmãos, né? Não é meu dom maior cantar, né? Eu treino com a Shirley, assim, treinamos sem querer, porque a gente canta muito aqui em casa, quando a gente viaja, bastou entrar no carro, a gente canta também. Nós temos vários pendrives, né, o cartão de memória, que tem aqueles hinos a capela ali do irmão Bruno Túbio, né, do Rio de Janeiro, que ele tem o canal dele, e, enfim, e outras fontes que a gente usa. Então, a gente canta bastante, né, a gente canta bastante, é o nosso hábito aqui. Mas esse hino, ele traz uma mensagem muito especial. Eu vou ler para vocês, antes da gente entoar ele e edificar vocês. Ele diz assim: não quero ser como uma nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser uma árvore achada sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma música suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam no meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aí. Vou repetir esse refrão. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aí ou por lá, com ideias tão duvidosas, tão dúbias que esse mundo tem, ainda afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aí, com ideias tão dúbias e totalmente afastados da luz. Então, esse hino, ele traz uma verdade tão importante. Espero que edifique os irmãos. Não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada, sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma música suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam no meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. É meu dever
ajudar a abrir muitos olhos que estão por aí ou por lá, com ideias tão dúbias, ainda afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Obrigado. Amém. 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 Como que é o Qual é o nome número desse desse canto, Sérgio? Pedro? Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Esse é uma das músicas de um álbum de um antigo grupo chamado Vencedores por Cristo, né? Vencedores por Cristo é de um homem, Paulo César. Eu orei sempre por esse homem, porque ele tem letras de hinos assim muito fortes, sabe? Contra a divisão religiosa, tem muitas verdades nas composições dele. E eu peço muito a Deus que um dia ele chegue ao pleno conhecimento da verdade e conheça a igreja, porque quase todos os hinos que esse homem compõe são muito especiais, sabe? Muito especiais. E a gente precisa muito orar por muitas pessoas do meio evangélico, assim como a gente tem que orar pelos católicos e também por espíritas. Nós precisamos guardar um tempo, irmãos, para pedir que as pessoas envolvidas no mundo religioso, afastados, né, da sã doutrina, dos ensinamentos do Senhor Jesus, a gente precisa muito orar por todos eles, sabe, irmãos? Eu tenho muitos familiares dessa área que a maioria de nós veio, e a gente precisa ter muita misericórdia e rogar muito a Deus, né, por eles, e tratá-los com muito amor e com muito carinho, né? Há muitas coisas boas que vêm deles, né? Mas necessariamente não significa que estão certos, né? Simplesmente pelo fato de não levantarem a nossa bandeira, né? A bandeira de Jesus, né? Na verdade. Quando era mais jovem, eu gostava muito de cantar algumas músicas, né? E uma delas falava um pouco sobre isso, né? Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Então, assim, quando eu era bem jovem, eu cantava muito isso, né? E a nossa bandeira é o amor de Jesus, é Jesus Cristo, né? O nome é dele. E há só uma igreja, um só corpo. Mas aqueles que tentam e não acertam com a porta, às vezes não acertam pela porta estreita, porque aqueles que estão na porta estreita nem sempre falam. E hoje é o assunto do nosso estudo, né? Para finalizar essa parte de luz e trevas, não é? A Shirley está me avisando aqui que a Josi levantou a mão. Eu já vou já te dar a palavra, tá, Josi? Mas uma coisa muito importante, irmãos, que a gente precisa estar aberto hoje, como o irmão aí, Zé Augusto, ele orou pelo menos o finalzinho da oração dele, porque nós temos um compromisso muito grande, irmãos, de levar esta luz para um mundo em trevas, tá bom? Josi, quer falar, irmão? Pode falar. Não, Sérgio, desculpa aí, só estava limpando a tela do celular. Ah, é? Limpou? Foi rapidinho, já abaixei. Não estava me enxergando direito. O filho da Josi está aqui em casa, né? Eu fui buscar ele em Juiz de Fora ontem, porque ele e o Levi já tinham combinado para passar um tempo de férias juntos, né? Os nossos filhos são muito amigos, né? Pela internet, muito tempo, então estão aqui juntos, né? E tá lá a Josi e o irmão Paulo lá em Juiz de Fora, e eu trouxe eles aqui para Sapucaia, né? Eu estou muito feliz por eles estarem aqui, viu? Obrigado, Josi, por permitir isso. Então, voltamos, irmãos. Então, essa nossa ideia de levar luz, ela é muito importante. Eu tenho trazido de cada tema, né, de cada série, 4 assuntos. Então, hoje é o 4 sobre luz e trevas,
que vocês possam estar conversando sobre luz e trevas com aquelas pessoas que vocês discipulam, com aquelas pessoas que vocês pregam a palavra, com aquelas pessoas que vocês querem levar a Jesus Cristo. Então, usem esse tema, porque é um dos temas mais importantes que Jesus tratou com seus seguidores. E hoje, especialmente, vamos falar sobre causa e efeito. Qual é a causa da luz? E qual é o efeito desta luz? A palavra causa significa que é a responsabilidade, a fonte, a raiz, de onde vem, a origem da luz. Né? E efeito é quando alguma coisa causa um acontecimento, uma mudança, uma transformação. Qual é o efeito disso? É como se nós falássemos, né, que alguém teve uma ação e essa ação trouxe resultado, trouxe consequência. E lembrando muito bem que é exatamente isso que nós aprendemos sobre fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, né, quando o Espírito Santo ele age, ele traz uma consequência. Então, se a obra de alguém traz amor como consequência, então aquilo vem do Espírito Santo. Se o que alguém faz promove alegria, aquilo vem do Espírito Santo. Se o que alguém faz promove fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, então isso tudo vem do Espírito Santo. Mas se o que a gente faz não promove essas coisas, não traz essas coisas como efeito, então pode ter sido uma coisa feita por nós mesmos. Quando eu faço alguma coisa que não gera aquelas palavrinhas lá do fruto do Espírito Santo, então é porque eu fiz por mim mesmo. Mas quando você faz pelo Espírito Santo, quando você faz pela palavra, quando você faz por Cristo, por Deus Pai, a consequência é amor, ele gera amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Se o que nós fazemos, ensinamos, se o que nós trabalhamos gera domínio próprio, isso vem do Espírito Santo. Se gera mansidão, vem do Espírito Santo. Mas quando vem de nós mesmos, pode ser que a consequência não seja amor, pode ser ódio, pode ser inveja, pode ser infidelidade, pode ser descontrole, pode ser raiva, ira, pode ser desânimo. Né? E por isso que a gente tem que ficar muito atento para o resultado do que você faz. Entende? Então, a certeza que eu tenho de estar fazendo alguma coisa pelo Espírito Santo é o resultado. Tá certo? A certeza que você precisa ter, se você está fazendo alguma coisa, estudando a Bíblia com alguém, ou se você está tratando com alguém em casa, nos relacionamentos, a certeza que você tem que você está agindo pelo Espírito Santo é o resultado. Porque quando o Espírito Santo age, quando Jesus e a palavra dele age, não tem derrota, só tem vitória. Tá certo? Exceto para aquelas pessoas que não querem que esse trabalho seja feito. Se uma pessoa recusa um conselho cristão, se aquela pessoa recusa ir para a igreja, se aquela pessoa se recusa a ter comunhão com a igreja, com os outros irmãos, se recusa a participar de algum trabalho, ela não quer ouvir a palavra de Deus, aí não é culpa, não é sua. Entendeu? Mas quando nós agimos pelo Espírito Santo de Deus, a consequência, o resultado sempre será o fruto do Espírito Santo. Tá certo? É uma coisa importante. Então, isso é efeito. Então, hoje vamos fechar essa ideia da importância do que Jesus ele colocou como... eu acredito que foi a maior ilustração que Jesus usou. Eu sei que existem muitas ilustrações, muitas parábolas no Novo Testamento, especialmente, não é? Mas se Jesus usou uma ilustração o tempo todo, essa ilustração foi luz. Foi usar a luz e as trevas como evidência
de que Deus não se mistura com o pecado, não é verdade? O sinal evidente de que Jesus mostrou que ele precisava que as pessoas saíssem do mundo, tá certo? Que as pessoas saíssem para fora das suas vidas de vontade própria, de desobediência a Deus, era usando essa expressão, luz e trevas. Tem muitos textos na Bíblia que usam essa expressão. Ela é uma ilustração para ficar bem forte. Mas eu durante muito tempo, eu não olhava com tanta profundidade a palavra luz. E hoje em dia eu tenho refletido, como eu falei no início do nosso encontro hoje, ainda ali nos cumprimentos dos irmãos, eu fiquei pensando muito, sabe, por que a gente tem tanta dificuldade de andar na luz? Por que a gente tem tanta dificuldade de identificar as trevas, né? E uma das coisas que eu cheguei à conclusão, olhando vários textos bíblicos, é porque a gente não prestou atenção ainda na palavra luz. Principalmente na expressão verdadeira luz. É a expressão do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Né? Eu vou ler essa aqui, até porque a gente vai trabalhar um pouquinho nesse texto de primeiro capítulo do Evangelho de João. Olha só que expressão incrível essa. E eu fiquei meditando nessas duas palavras juntas e no que elas representam. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Olha esse versículo, que incrível. Ele diz assim, a saber, quer dizer, ele está falando que a luz não era João Batista, tá certo? Mas João Batista veio para falar da luz. Aí ele diz no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ela é abrangente. Esse versículo mostra que não é uma luz para poucos, não é uma luz direcionada, como um farolete, como o farol de um carro, ou ainda como o farol de uma torre que avisa os navios que aquele lugar tem arrecifes, tem pedras, para que os navios, né, se desviem, né? Ele não está falando de uma vela, de uma lâmpada que você coloca no quarto. Essa não é a luz que ele disse aqui agora, mas é uma luz que ela ilumina todo o mundo. E é sobre essa expressão que eu quero que a gente inicie o nosso pensamento, nosso estudo de hoje. Tá bom, irmãos? E a conclusão que eu cheguei é que a luz de Jesus é como o sol para a terra. Onde o sol chega, nada está escondido dele. É uma luz que ela abrange tudo, absolutamente tudo, ela é completa. É diferente daquela luz, por exemplo, de uma lanterna, aquela lanterna de mão, né, que você pega e ela vai lá naquele lugar específico e clareia aquele lugar. Mas é interessante que uma lanterna ela tem um foco pequeno. Onde aquela lanterna pega, ela não pega em volta. Você consegue ver a parte iluminada e o resto tudo escuro em volta. E essa não é a luz de Jesus. A luz de Jesus é aquela luz que quando se acende, tudo fica iluminado. Tudo, completamente tudo. Não é uma lâmpada direcionada. Não é o farol do carro que apenas ilumina a estrada e a curva que você vai conduzir o seu automóvel. Mas é aquela luz durante o dia. Quem precisa de luz durante o dia? Quem é que precisa de uma lanterna ou de uma vela durante o dia? Tudo fica claro, a não ser aqueles que querem se esconder em quarto escuro, que colocam uma cortina, como chama aquela cortina que não deixa passar claridade? Esqueci até o nome. Blackout, né? Aquela luz que dá uma para em toda a luz, né? Para totalmente, né? Então, não é esse tipo de luz que ele está falando de Jesus. Ele está falando de uma luz que você é comparada ao dia.
Inclusive, o próprio Jesus, né, usa essa comparação, né, que aqueles que são de Deus andam de dia. Quem quer fazer as coisas boas fazem de dia, porque a noite comparando a noite com as trevas. Então, essa é a luz que a gente está falando, irmãos. Nós não podemos ser apenas um pequeno luzeiro, né? Nós temos que andar nesta luz de Jesus. Nós somos as pequenas luzes que refletem a grande luz de Jesus. E eu estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para iluminar tudo, completamente tudo. Eu não consigo fazer isso porque não sou Deus, nem você. Às vezes nós queremos usar nossa própria luz para iluminar os outros, mas o que vamos fazer é iluminar quem está na nossa frente, como um farolete ou uma vela que ilumina talvez algumas pessoas na sala. Mas a gente está falando aqui de Jesus Cristo, que é a luz que vindo ao mundo ilumina a todos. É na sua presença, na presença de Jesus, as trevas se dissipam. Quando o sol chega, toda a noite vai embora completamente. Até mesmo antes do sol nascer, você já vê o sol clareando, porque já é o efeito da grande chegada do sol. E é muito especial isso. Inclusive, Apocalipse capítulo 12, né, quando ele faz ali uma referência, né, a todo o contexto histórico da salvação humana através de Maria, né, é aquela mulher que estava para dar à luz e a serpente queria vir, diz que ela estava vestida do sol, revestida totalmente do Senhor Jesus Cristo. E sabe, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus como essa luz do dia. Não aquele que está iluminando onde quer chegar. Não, é aquele que tem luz por todos os lados. E é assim que a gente tem que enxergar Jesus Cristo, como o dia. E hoje, pensando sobre esse momento que eu ia ter com vocês, hoje, sentado lá na loja, ainda sem movimento, né, durante o período da tarde, aí eu peguei minha cadeirinha, coloquei assim no lugar, e aqui dá para ver as montanhas, né? E mesmo estando aqui no centro aqui do nosso povoado e tudo, ao longe dava para ver as montanhas e você vê as casinhas e o sol batendo naquelas árvores lá em cima. E eu fiquei pensando, gente, Senhor Jesus é o dia. Olha que incrível. Eu consigo ver tudo. Tudo está claro. Não preciso nem acender a luz de tão claro que está. E essa é a presença de Jesus. Quem está na presença do Senhor Jesus anda de dia, vê tudo. Por isso que esse hino que eu falei agora, né, ele tem um momento que ele fala, né, sabendo de tudo em volta de mim. Né? Então, essa é a luz do Senhor Jesus. Mas vamos meditar, porque Jesus é a causa. É a causa de andarmos de maneira certa. A causa do que nós sabemos. E, irmãos, muitas vezes nós sabemos tantas coisas sobre Jesus, mas não dá para passar para os outros. Né? Às vezes um irmão está trazendo um estudo bíblico, outro, e a gente fica com tantas ideias, aquele irmão traz um texto tão incrível, e os outros irmãos ali fazem um comentário aqui, outro ali, e fica, a nossa cabeça fica tão cheia de tantas coisas que a gente está enxergando, e nem sempre dá para a gente participar falando, né? Até para não desviar muito o assunto, não tornar uma aula sobre outra aula, não, mas às vezes a gente guarda para a gente essa visão que Jesus trouxe de verdades. E eu tenho certeza que alguns irmãos e irmãs, mesmo que não consigam falar com eloquência, ou não consigam falar tudo o que gostariam, mas a coisa mais importante é quando você está vivendo esta verdade. Mesmo que você não consiga compartilhar com todo mundo a quantidade, o volume, né? A altura, né? O tamanho disso tudo que Jesus iluminou sua vida. Vamos ler um pouquinho esse texto de João que fala sobre a causa do mundo ter a oportunidade de andar na luz. O mundo todo pode ser iluminado. Jesus veio para iluminar o mundo todo. Mas algumas pessoas se escondem durante o dia. Coloca blackout na vida espiritual para não passar nem um raiozinho de luz. Tem pessoas que têm prazer de andar nas trevas.
Tem pessoas que são espertos porque nas trevas eles podem fazer tudo que não presta e ninguém vai ficar sabendo, mas um dia tudo será revelado, a palavra de Deus diz. Não é? Agora, tem pessoas que gostam. Um dia eu amei as trevas. Um dia eu aproveitei das trevas. Um dia eu andei escondido pelos quartos e becos e cômodos escuros, como todos vocês. Mas agora não, irmãos. Agora derrube as paredes, abram as cortinas e vamos andar na luz. Porque quem anda na luz não vai se surpreender com a volta de Jesus. Porque com Jesus, quando voltar na sua glória, aí esse mundo vai ver o espetáculo gigante. E os cristãos não vão tomar um susto, né? Não vão se assustar e nem se surpreender. Na verdade, eles vão pular de alegria. E é bem provável que nesse pulo nem desça mais para a terra, né? Já vá direto com o Senhor. Mas aqueles que se surpreenderão, aqueles que serão pegos de surpresa, aqueles que fazem coisas erradas, que a luz... Sabe quando a pessoa está fazendo uma coisa errada e de repente a polícia chega e enfia o farol naquelas pessoas lá, elas, eita, me pegaram, né? E é exatamente isso que vai acontecer quando Jesus vier. Quando Jesus iluminar esse mundo todo, na marra, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. Mas para alguns isso será tarde demais. Porque aqueles que hoje já confessam, a língua que já confessa hoje, o joelho que já se dobra hoje, esses não se surpreenderão. Subirão aos céus instantaneamente. Mas um dia todos serão obrigados a se ajoelhar. E essa vida de se esconder, de fazer escondido, de fazer com que as pessoas não descubram, entende? De se esconder até através de uma capa, de uma imagem que não é sua, dessa hipocrisia que muitas vezes a gente mesmo tem, isso tudo tem que ficar longe das nossas vidas. Nós temos que andar na luz. Eu acho que essa expressão, ela me clareou bastante. Eu não sei se clareou vocês agora, quando vocês olharem para esse texto, ou vocês pensarem que Jesus é a luz de todo mundo. Eu espero que isso tenha ajudado você a pensar no dia, no sol, no que o sol faz durante o dia. Vamos ler o texto? João capítulo 1. Eu quero ler, vamos ler a partir do versículo 1, tá certo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu sei que algumas Bíblias usam a palavra, né? No princípio era a palavra. Essa palavra verbo e palavra, irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, pense nisso, Jesus é a expressão exata de Deus. A pessoa de Jesus, ela reflete tudo sobre Deus. É o próprio Deus. É tanto que nesse capítulo ele diz assim, aqui, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do único Filho do Pai. Olha que interessante. Então, essa expressão verbo e palavra significa que Jesus, ele em carne e osso, tá certo? A presença de Jesus aqui no mundo, as atividades de Jesus aqui no mundo representavam tudo que Deus queria. Então, quem queria ver Deus era só olhar para Jesus e ver como ele vivia, tá bom? A palavra verbo, ou logos aqui, né, no grego, ela dá a entender que é como se fosse a ação de Deus. Então, Jesus é a ação de Deus na Terra. É isso que ele quer dizer nesse versículo aqui, tá bom? E o verbo se fez carne, ou seja, alguém que nasceu de mulher, Maria, que habitou aqui neste mundo, era a expressão exata de Deus. Tá certo? Era o próprio Deus encarnado aqui entre nós. Entendeu? Então, Jesus, a pessoa de Jesus, era Deus, o Senhor de todo o universo. Aí ele diz, né? Ele estava no princípio com Deus, tá? Para você identificar que ele estava lá na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aquilo que a gente já comentou, né? Quando o sol chega, acabou a noite, tá certo? Aí depois no versículo 6 ele fala sobre João Batista, mas aí a gente pula para o versículo 8, que diz assim: ele não era a luz, João Batista, mas ele veio para testificar a luz, para dizer para todo mundo que aquele homem que viria era a luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo ser humano. E o verbo, né, e essa expressão exata de Deus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí eu pergunto para vocês, que ser humano um dia eu fui que estava durante o dia cego, sem enxergar nada na minha frente? Que tipo de ser humano ainda existe no mundo que está andando no dia e não consegue ver a luz, andando com os olhos tapados, precisando de guias, cegos, guiando outros cegos? Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E essas pessoas que creem no seu nome, elas não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E este verbo, esta expressão exata de Deus, se fez carne e habitou aqui entre a gente, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do único Filho de Deus. Essa expressão, ela é incrível. Então, Jesus é a causa. Jesus, ele é a causa da transformação das nossas vidas. Se Jesus não for a causa da nossa transformação, está errado. Talvez, irmãos, um dia a causa para minha transformação tenha sido a igreja, talvez uma irmã ou um irmão, talvez os pais, talvez o hábito, talvez porque alguém não se sente sozinho quando está no meio da igreja. Mas estas não são as razões verdadeiras, as causas importantes. A causa pela qual você tem que mudar, ser batizado, crer, se arrepender, confessar seus pecados, viver em fidelidade, tem que ser só Jesus. Não pode ser porque os outros vão achar ou deixar de achar. Como eu cantei aqui agora há pouco, né? Não é baseado naquilo que eu achava ou deixo de achar, não pouco importa o que eu pense. A coisa mais importante é que a causa da sua mudança, da sua decisão, a causa da sua mudança de vida, a causa de você largar tudo para pregar esse evangelho, para viver desse evangelho, largar tudo aquilo que é de errado, que representa sombra, treva, escuridão, a causa é Jesus. É Jesus, a presença de Jesus na nossa vida, com a sua palavra, a sua presença, tem que ser algo tão impactante que é a causa de você ser totalmente diferente do mundo. De não se importar com o que os outros vão dizer, deixar de dizer, você vai fazer por causa de Jesus. Na hora do batismo de alguém, a pessoa tem que olhar para o céu e dizer assim: Senhor Jesus, me perdoa. Não é olhar para as pessoas que estão tirando foto, não é para os irmãos que estão cantando ali em volta, ou para a pessoa que está batizando, pouco importa. Se você está numa ilha sozinha e está lendo a Bíblia e se converte, você tem que se batizar. Você tem que chegar lá no mar, tapar o nariz e falar: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se mergulhar. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: Sérgio, um dia eu me batizei assim. Eu falei: como assim? Eu falei: Sérgio, eu estava sozinho, não tinha ninguém lá no hotel, eu pedi para o gerente me batizar, porque eu entendi aquilo na Bíblia. O gerente não quis me batizar, ninguém queria me batizar, até a faxineira pediu para me batizar, ninguém quis me batizar. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou lá na piscina. Era 3 horas da manhã, ele abaixou na água e falou: eu estou sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu entendi o que a palavra diz. Olha que pessoa que eu encontrei na minha vida. Entende? Olha, irmãos, Jesus é a causa. Jesus é a causa. É Ele quem causou a mudança na vida das pessoas.
E se alguém não mudou, é porque não usou a causa, que é Jesus. Agora, qual é o efeito de Jesus na vida de uma pessoa, né? São vários versículos que eu vou trazer agora, tá certo? Não dá para falar do contexto de todos. Mas estas consequências, esse efeito de Jesus na vida das pessoas, são todos estes aqui. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. São algumas pinceladas, tá bom? Efeito da luz na vida das pessoas. Romanos 13, versículo 12. Diz assim: porque agora vemos com um espelho obscuramente. Opa, desculpa, eu estou em Coríntios. Desculpa. Romanos 13, 12. Eu pulei aqui sem querer. Romanos 13, 12. Diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Qual é a causa? Quem tem Jesus como causa na vida, o efeito é o quê? Se revestir de Jesus Cristo, do dia, tá certo? Do dia. Deixa as obras das trevas e começa a se revestir destas armas da luz. Tudo que você faz agora é pela causa. É como Jesus. Atos 26, versículo 18, é o apóstolo Paulo falando aqui para o rei Agripa, que questionou ele. Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho e dizer para o rei Agripa por que Paulo estava ali falando aquelas verdades para ele. Atos 26, versículo 23. Gosto muito desse discurso de Paulo. No versículo 23, ele diz o seguinte: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, Jesus anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Esse foi o final do discurso dele para o rei Agripa, dizendo: olha, Jesus ressuscitou dos mortos e ele, a partir disso, anunciaria a luz para você, rei Agripa, gentil, e para todo o povo. Esse é o efeito de Jesus, falar, nem que seja para rei. Aqui o apóstolo Paulo diz: olha, estou aqui porque Jesus me chamou para pregar a grandes e a pequenos, a todos. Olha só, o efeito de Jesus é falar abertamente para as pessoas, sejam elas muito importantes ou pessoas muito simples. Tá certo? Atos 13, 44. Volta um pouquinho aí. Atos 13, 47, desculpa. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nos determinou. O que Jesus determinou? Efeito. Eu te constituí para a luz dos gentios. Aqui é sobre Paulo também, a conversão dele. A fim de que sejais para salvação até aos confins da terra. Esse foi o efeito do sol Jesus na vida de todas as pessoas. Atos 26, desculpe, tem um outro texto aqui. Atos o quê, Shirley? 26, 18. A Shirley leu Atos 26, 18, né? Que ela pediu para a gente ler aqui também. 26, 18. Eu acho que eu não anotei esse, ela colocou Atos 26, 18. Olha que interessante, né? Para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele está falando aqui o que Jesus disse para ele, né? 1 Coríntios 4, 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, para mostrar para todo mundo, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então
cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Olha só, naquele dia que nós comentamos agora há pouco, Jesus vai trazer à luz tudo que está na treva, tudo, e a intenção do coração de todo mundo. Ninguém, não haverá mais engano. Todo mundo vai saber e vai ver tudo que o Senhor Jesus pode enxergar. Colossenses 1:12. Efeitos do Senhor Jesus na vida das pessoas. Colossenses 1:12. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe herança dos santos na luz. Olha que expressão incrível, o que nós vamos receber do Senhor, porque somos santos na luz, santificados nesta luz que é Jesus. João 12:35. Evangelho, vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. João 12:35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto vocês têm de luz, para que as trevas não os apanhem. E quem anda nas trevas não sabem para onde vai. Mas um texto que eu quero finalizar essa nossa série sobre luz e trevas é aquela de Efésios, capítulo 5. Essa é o efeito mais importante da luz na vida do cristão. Efésios, capítulo 5. Versículo 1 em diante. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas eu vou dar uma puladinha no 3, tá certo? Não, eu vou falar, não queria falar sobre as trevas, mas eu vou ler a partir do 3, sim. Essa é a consequência, é a visão de quem anda na luz de Cristo. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vocês. Essa não pode deixar, já que você tem a luz. Como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou gracejos atrevidos, chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, nós devemos ter ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém engane vocês com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque outrora vocês eram trevas, agora, porém, são luz no Senhor. Andem como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre, experimentando sempre aquilo que agrada ao Senhor. E não sejais cúmplices. Cúmplice é aquele que vê, não fala nada, mas fica quieto, não reprova, né? Isso é cúmplice. Porque ele diz antes, se você participar, já está errado. E se você não participar, mas não falar nada contra, você está errado também, que é o cúmplice. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que essas pessoas fazem nas trevas, que fazem em oculto, só falar entre a gente é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Olha o que ele diz agora. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios ou pessoas que não conhecem a verdade, e sim como sábios, aproveitando, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu acho que isso aqui a gente peca tanto, sabe, irmãos? 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Não pensa um pouco,
mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Ele está falando uma coisa, mas qual é a vontade dele? E não vos embriagueis com vinho ou com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, né, nessa nosso diálogo e conversa com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do jeito que Jesus ensinou, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor Jesus nos seja o sol, que Ele seja o sol na vida da gente, que Jesus seja o sol nas nossas decisões, que Jesus seja o sol quando a gente é desafiado a irar-se, a mentir, que a gente nunca se esqueça de que a gente já saiu das trevas. Nós preferimos andar na luz, tá certo? Mas lá no nosso caminho, durante o dia, naquele bequinho escuro, sempre tem alguém nos chamando para lá, tá certo? Às vezes, nós nos colocamos em situações de que o sol não chega, porque nos fechamos. A gente tem que estar muito aberto para a luz de Deus. E que Jesus seja a causa de toda a nossa transformação. Aí sim, nós vamos cumprir o que Jesus tanto nos pediu. Vós sois a luz do mundo. Que Deus nos abençoe. Zé